Olá, tudo bem? Vamos hoje aprender a determinar a função derivada de uma função exponencial, só que uma função exponencial genérica. Nós vimos anteriormente uma função exponencial específica, essa aqui, ó. Se você tem uma função exponencial como essa, em que a base é e, né, a função derivada é a própria e elevado a x. Nós já vimos isso anteriormente, certo? Mas isso aqui só funciona nesse caso específico em que a base da função exponencial é o número e. Agora, se eu tiver uma função exponencial em que a base é um número real qualquer, por exemplo, como essa aqui, você poderia até supor, eventualmente, que f' de x, a função derivada, seria a elevado a x, já que você conhece isso aqui, né? Mas não é. O resultado, na verdade, aqui no caso, é a elevado a x multiplicado por logaritmo neperiano de a. Tá bom? Isso aqui, ó, é o que a gente está vendo hoje. Então, se eu tiver uma função exponencial geral, mais geral, ou seja, a base não é necessariamente o resultado, então, a função derivada vai ser a elevado a x, no caso, multiplicado pelo logaritmo neperiano de a. Então, se você tivesse, por exemplo, aqui, ó, k' de x, uma função igual a 7 elevado a x, ou melhor, k de x, né? Se você tivesse uma função k de x igual a 7 elevado a x, a k' de x, a função derivada, não seria apenas 7 elevado a x, seria 7 elevado a x multiplicado por logaritmo neperiano de 7. Tudo bem? Bom, como é que a gente pode chegar a essa conclusão aqui, ó? Como é que a gente pode determinar esse resultado aí? É fácil, você pode chegar a esse resultado aí usando o conhecimento anterior. Esse conhecimento aqui específico da função exponencial de base e. Então, você tem que ver o seguinte, essa função aqui em cima, função exponencial, cuja base é a, ela pode ser reescrita assim, ó, com base e. Qualquer número que você quiser, você pode reescrever com uma outra base qualquer, usando logaritmos. Então, lembrando de logaritmo, se eu quisesse colocar a base e, reescrever esse número aqui, ó, que é uma potência, como o mesmo número, mas com a base diferente, a base e, bastaria que eu colocasse um expoente aqui, logaritmo de base e também. Essa mesma base que está aqui. Essa base que eu escolhi. Então, o logaritmo de base e é logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de quem? Do a elevado a x. Logaritmo neperiano do a elevado a x. Esse número aqui é a mesma coisa que esse. Então, ao invés de eu pensar na função dessa forma, eu posso pensar nela desta forma. Por que eu escolhi a base e? Eu quis representar esse a elevado a x tendo base e. Porque aí eu caio nesse caso aqui, ó, em que a base é e. Certo? Então, usando isso aqui, ó, na verdade, usando a função escrita dessa forma, derivando isso, eu chego a essa conclusão aqui, que é o que a gente aprendeu hoje. Vamos derivar, porque aqui, ó, para eu derivar essa função aqui, você está vendo que essa função aí, na verdade, é como se fosse e elevado a u. Porque isso aqui em cima é uma outra função, certo? Então eu tenho que aplicar aqui a regra da cadeia. Como é que eu aplico a regra da cadeia? Primeiro eu derivo isso aqui, depois multiplico pela função mais externa. Certo? Então, vamos derivar aqui, vou chamar de u, aquela função logaritmo neperiano de a elevado a x, e vamos derivar isso. Como é que é? Primeira coisa, esse u aí pode ser escrito assim, x logaritmo neperiano de a. Você sabe que, pelas propriedades do logaritmo, eu posso, esse expoente aqui, ó, do logaritmando, ele vem para cá multiplicando, certo? Então eu posso escrever assim, ou se eu quiser colocar esse x lá do outro lado, porque isso é um produto, né? A ordem dos fatores não altera o produto, eu posso colocar esse x lá do outro lado, certo? Por que eu escrevi assim? Porque, repara bem que isso aqui é uma constante. Isso aqui é um número constante qualquer, isso não é uma variável. A variável está aqui, certo? Mas isso aqui é uma constante. Então, é como se fosse, por exemplo, o número 5. Isso aqui podia ser, por exemplo, o número 5. Aí isso seria 5x. Se eu fosse derivar isso aqui, o resultado é a constante, certo? Você sabe disso. Então, se eu for derivar agora essa função u aí, a u', ela vai ser o quê? Logaritmo neperiano
de A. Acabou, certo? Tá aqui, ó, no cantinho, isso que a gente fez aí. Então, derivando isso aqui, eu encontro o logaritmo neperiano de A, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos derivar essa função aqui, ó, a elevado a x, só que usando essa expressão aqui que é idêntica, equivalente. Como é que eu faço isso? Usando a regra da cadeia, derivada disso aqui, multiplicada por essa função inteira, certo? Então, ó, f' de x é igual a derivada dessa função aqui, que a gente já viu que dá logaritmo neperiano de A, não é isso? Multiplicado pela função inteira, a mais externa, é elevado a logaritmo neperiano de A elevado a x. Pronto, está aí, que era o que a gente já tinha visto antes. Só que o detalhe é que isso que está aqui, ó, você pode reparar que é exatamente o que está aqui, é A elevado a x. Então, no lugar disso, eu posso escrever A elevado a x. Então, essa função aí, ó, a função derivada é logaritmo neperiano de A que multiplica A elevado a x, certo? Ou então, você pode inverter a ordem aqui, A elevado a x que multiplica logaritmo neperiano de A. Tanto faz, tá bom? Então, aí nós temos uma lista de exercícios para você fazer. Tá bom? Até a próxima, um abraço.